Má, má. O som era pequeno, quase um sopro, mas cortou o ar da mansão como uma lâmina. Eduardo Almeida parou na porta, com a pasta ainda na mão e o terno molhado na gola. Por um instante, o tempo pareceu se retrair. O tic-tac do relógio sumiu. O ar deixou de circular. Só aquele murmúrio ficava ali, dançando no ar pesado do fim da tarde. Má, má, de novo. Os filhos, Miguel e João, estavam no chão da brinquedoteca. Dois corpos frágeis, imóveis a maior parte do tempo, agora inclinados para a frente. E diante deles, ajoelhada no piso de madeira, com as luvas amarelas ainda calçadas, estava Jéssica Martins. A luz vinha de uma janela entreaberta, atravessando o pó suspenso no ar. Ela sussurrava baixo, uma melodia quase antiga, algo que soava como prece ou lembrança. O cheiro era de sabão neutro e café velho. E pela primeira vez em 2 anos, algo vivo parecia se mover dentro daquela casa. Eduardo ficou imóvel. Seu coração batia alto demais, o som misturando-se ao leve estalar da madeira sob os joelhos da empregada. As mãos dos meninos tremiam. Um deles tentou alcançar o rosto dela. Não era reflexo, era escolha. Mas o segundo tentou repetir. Mas não para o pai, não para o terapeuta, para ela. O corpo de Eduardo endureceu. Ele apertou a alça da pasta. O couro gemeu, seco, caro. Tudo o que ele acreditava entender, sobre controle, sobre cura, sobre limites, rachou. Mas Jéssica não olhou para ele. Ela manteve os olhos nas crianças, respirando junto, como se soubesse que um movimento errado podia quebrar o milagre. E ele não conseguiu entrar. A porta fechou-se atrás dele com o clique mais leve do mundo. E o silêncio, aquele mesmo silêncio que sempre fora conforto, de repente ficou estranho, pesado, vivo demais. A mansão dos Almeida ficava no alto do Morumbi. Vidros por toda parte, mármore frio, o cheiro de desinfetante caro. Lá fora, a cidade pulsava, buzinas, motos, a chuva. Lá dentro, tudo era meticulosamente quieto. Eduardo caminhava pelos corredores como um fantasma que se recusa a perceber que morreu. O reflexo dele passava sobre quadros de família. Carolina sorrindo. Os gêmeos recém-nascidos no colo, congelados num tempo onde o amor ainda fazia barulho. Mas agora, só restava a simetria, a ordem. Ele entrou no escritório. Mesa de vidro sem um grão de poeira. Um copo de água esquecido, sem toque humano há dias. O som distante do elevador de serviço. Nada mais. Aquele silêncio era o que ele havia escolhido desde a morte de Carolina. 2 anos antes, parto prematuro, complicações, a voz do médico abafada pelo bip dos monitores. Os meninos sobreviveram, com diagnósticos e promessas que custavam mais do que esperança. Paralisia parcial. Déficit motor. Linguagem improvável. Eduardo não chorou. Pagou cada conta. Montou uma rotina como quem constrói um cofre e tranca o próprio coração lá dentro. Nurses, terapeutas, fisioterapeutas. Horários cronometrados. Nenhum improviso. Nenhum som fora de lugar. Até que, 3 semanas atrás, ela chegou. Jéssica Martins. 30 e poucos anos. Negra de fala calma e gestos lentos. Uniforme sempre limpo, cabelo preso, olhos que sabiam observar em silêncio. Ela veio por indicação, substituindo uma funcionária temporária. No papel era só serviços gerais e apoio doméstico. Mas desde o primeiro dia, algo na atmosfera da casa mudou. Os gêmeos, que antes passavam as tardes sem reagir, começaram a seguir o som da voz dela. Primeiro, com os olhos. Depois, com a respiração. E às vezes, um dos meninos movia levemente os dedos quando ela passava. As enfermeiras acharam coincidência. Estimulação sensorial, disseram. Eduardo concordou, com o tom frio de quem prefere não discutir o impossível. Mas naquele fim de tarde chuvoso, o impossível o esperava no chão da brinquedoteca.
Ele voltou lá depois que todos dormiram. Queria entender. O quarto cheirava a talco e detergente. No canto, uma cadeira pequena com um pano azul dobrado sobre o encosto. Eduardo passou a mão, e o tecido guardava o calor recente de alguém que acreditava. No chão, 2 brinquedos infantis, um carro de plástico e um livro de capa rasgada. Ele os recolheu como se tocasse provas de um crime. Mas não havia crime ali. Só um começo. Um tipo de presença que ele não sabia mais nomear. Na manhã seguinte, encontrou Jéssica na cozinha. O rádio velho tocava uma música de sertanejo antigo, baixinho. Ela lavava copos, o rosto ainda úmido de sono. "O que você fez ontem?" ele perguntou sem aviso. Ela olhou, sem medo. "Li para eles." "Ler?" ele repetiu, quase zombando. "Sim, eles gostam da cadência." Ajudou na respiração. "Eles..." falaram. Ela enxugou as mãos, lentamente. "Eu sei. Isso não é normal." "Não é?" Ela respondeu com uma calma que o desarmou. "É real." Eduardo se aproximou um passo. O som do relógio parecia aumentar. "Você foi contratada para limpar." Um silêncio curto. Ela sustentou o olhar. "Eles não entendem contrato, Sr. Eduardo. Entendem presença." A resposta atravessou o peito dele como um estalo. E por um segundo, ele odiou aquela mulher. Por dizer em voz alta o que ele mesmo não tinha coragem de pensar. Naquela noite, não conseguiu dormir. O som do mamá ecoava em intervalos, misturado ao vento da chuva que batia nas janelas do segundo andar. Ele tentou se concentrar em relatórios, planilhas, qualquer coisa que devolvesse o controle. Mas tudo o que via era a imagem das mãos dos filhos tentando alcançar alguém que não era ele. E algo dentro dele, algo que havia morrido junto com Carolina, se mexeu. Saiu da cadeira. Andou até a janela. Há 2 anos, aquela janela nunca se abria. Hoje, ele girou o trinco. O ar entrou devagar, frio, cheirando a terra molhada. As cortinas inflaram como se respirassem pela primeira vez. Eduardo ficou ali, imóvel, olhando a cidade molhada refletida no vidro, e percebeu que o som mais alto não era o vento. Era o coração dele, batendo no mesmo compasso da chuva. A mansão Almeida, enfim, respirava. A casa dormia. Mas Eduardo não. Ele estava no corredor, encostado na parede fria, o corpo curvado de exaustão e algo que ele não queria nomear. Da porta entreaberta do quarto dos meninos vinha uma penumbra dourada, o abajur de nuvem aceso, o som baixo de um canto. A voz era dela, suave, quase um sopro. "Tá tudo bem sentir, meu amor. Eu tô aqui." Eduardo fechou os olhos. Aquela frase, dita num tom que ele já não lembrava existir dentro daquela casa, encheu o ar como um perfume antigo. 2 anos sem ouvir algo assim. 2 anos de máquinas, rotinas e relatórios médicos. 2 anos sem presença humana que não estivesse atrás de um crachá. Ele se inclinou um pouco mais, só o suficiente para ver. Jéssica estava sentada no chão, o corpo encostado no berço, a cabeça tombada de leve para o lado. Miguel dormia em seu colo. João respirava perto do ombro dela. Eduardo pensou em entrar, mas não conseguiu. O simples som do sapato no assoalho teria quebrado algo sagrado. Então ele apenas ficou ali, imóvel, ouvindo, sentindo o peito apertar. Um aperto que não era dor, era lembrança. Corte seco. No dia seguinte, antes das 7, ele desceu até o porão. A sala de segurança tinha cheiro de poeira e café velho. Ele ligou as telas e puxou as gravações da noite anterior. Por horas, ficou revendo trechos. Os meninos, imóveis, depois despertando. Os olhos deles seguindo o som da voz de Jéssica. A mão de João se fechando toda vez que ela passava perto. Miguel mexendo os lábios, tentando imitar o movimento da boca dela. Eduardo pausou a imagem. Deu zoom. Olhou fixo para o olhar do filho. Não era reflexo. Era vontade. Ele respirou fundo.
e sentiu algo desabar dentro dele. À tarde, chegou a neurologista nova, doutora Lívia Kellman. Vinha de um hospital de renome, currículos, credenciais, tudo impecável. Eduardo a recebeu na sala de estar, onde o silêncio parecia lei. Ela examinou as pastas, as filmagens, fez anotações rápidas. No fim, tirou os óculos e falou com aquela calma impessoal que só os técnicos dominam. Entendo o que o senhor quer acreditar, disse ela, mas é preciso manter o pé na realidade. Eduardo se inclinou um pouco. Realidade é o que eu vi. Crianças assim reagem a estímulos, respondeu a médica, como se desse uma lição. Não há linguagem. É padrão reflexo. Eles alcançaram ela, doutora. Ela ergueu as sobrancelhas. Quem? A funcionária. A Jéssica. Pequena pausa. A doutora olhou para o lado, medindo as palavras. Olhe, senhor Almeida. O cérebro humano busca significado em sons. Às vezes, ouvimos o que precisamos ouvir. Eduardo travou o maxilar, mas não respondeu. A doutora fechou a pasta com um estalo seco. Vamos continuar observando, sim? Disse, já de pé. Mantenha as expectativas sob controle. E saiu. O relógio da sala marcou o segundo exato em que o mundo científico e frio se chocou contra o inexplicável. Eduardo ficou ali, sozinho, o copo d'água nas mãos, sem conseguir engolir. Na cabeça, uma frase repetia insistente. Às vezes, ouvimos o que precisamos ouvir. Mas, no fundo, ele sabia. Aquilo não era eco. Era resposta. À noite, a chuva voltou. Grossa, firme, lavando o vidro das janelas. O cheiro de terra subia do jardim, misturado ao aroma suave de sabão. Eduardo desceu para a cozinha. Lá estava ela, descalça, mangas arregaçadas, Miguel no colo, João no tapetinho com um brinquedo de pano. Jéssica balançava o corpo devagar, cantando uma canção antiga. E foi aí que Eduardo sentiu o ar travar. A melodia. Ele conhecia. 3 notas simples, quase infantis. Uma sequência que só Carolina, sua falecida esposa, sabia. Uma música inventada, feita para ninar os meninos ainda na barriga. Nunca gravada, nunca escrita. Eduardo se aproximou, a voz saindo num fio. Como você sabe essa música? Jéssica virou o rosto com serenidade. Eu não sabia. Encontrei. Ela estendeu a mão e mostrou um caderno de pano azul, gasto, com manchas de tempo nas bordas. Estava atrás da estante do quarto deles. Tem receitas, poemas e a canção. Ela escreveu: Para quando eu não puder estar. O mundo parou por um instante. Eduardo tomou o caderno com as 2 mãos, o polegar reconhecendo a caligrafia redonda de Carolina, o azul da tinta, as margens sublinhadas. Ele não conseguiu falar. Só sentou no chão, encostado no balcão da cozinha. O piso estava gelado, mas o som da voz de Jéssica aquecia tudo ao redor. Ela continuou cantando. E a casa, pela primeira vez em anos, parecia escutar. No dia seguinte, o céu amanheceu limpo. Jéssica pediu ajuda à enfermeira para levar os meninos até o jardim. Ninguém entendeu o motivo. Não havia sessão marcada, nem médico presente. Mas ela insistiu. E foi. Um cobertor grande no gramado. Almofadas simples. O sol filtrado por entre as folhas das jabuticabeiras. Miguel piscava muito com a claridade. João fazia pequenos sons, confuso com o vento tocando o rosto. Jéssica pegou um dente de leão e encostou nas mãos deles. Olha, meninos, é o vento que nasce da flor. Os dedos se moveram. Lentos, mas se moveram. Eduardo viu tudo do carro, parado na entrada lateral. Não queria ser visto, apenas observar. Os meninos respiravam fundo, como se aprendessem a sentir o ar. Jéssica não falava muito. Deixava o silêncio trabalhar. Quando ele voltou para casa, mais tarde, havia um desenho colado na geladeira. 3 bonecos de palito, 2 pequenos, um maior, de vestido amarelo. Abaixo, em letras infantis, lia-se: Hoje eles alcançaram.
Eduardo ficou olhando o papel por longos minutos. A brisa da janela fazia o desenho balançar levemente, como se a casa respirasse outra vez. À noite, enquanto revisava relatórios no notebook, ele clicou sem querer num arquivo da pasta compartilhada de Jéssica. O nome era simples: Voz Zazudulcimo MP3. O som começou baixo. O tecido da cama, a respiração infantil, o farfalhar do cobertor. Depois, a voz dela. Pode falar comigo, mesmo que seja só som. Eu tô ouvindo. Uma pausa. Depois, o som. Má. Um risinho. Outro som, mais suave, quase rindo junto. Eduardo tirou as mãos do teclado. Ficou ali, parado, ouvindo, sem saber se queria chorar ou sorrir. Quando o áudio terminou, ele só fechou o laptop e foi até a cozinha. Jéssica lavava algo na pia, o rádio tocando baixinho. Ele ficou na porta. Você gravou eles? Ela virou devagar. Gravei. Para mostrar à enfermeira. Às vezes ela não acredita no que vê. E colocou na pasta do staff. Quis que alguém acreditasse também. Eduardo se aproximou um passo. Eles te chamam de mãe. O silêncio durou o suficiente para ele se arrepender da frase. Mas ela não desviou o olhar. Eles não sabem o que é mãe, senhor Eduardo. Eles só chamam quem fica. Ele tentou responder, mas a voz falhou. Ela continuou, calma. Eu não tô tentando ocupar lugar nenhum. Só não vejo sentido em fingir que amor tem limite de crachá. Eduardo respirou fundo. A raiva que ele queria sentir não vinha. O que veio foi outra coisa. Um tipo de vergonha antiga que ele não sabia nomear. Você acha que amor é isso? Ele perguntou, sem olhar para ela. Não acho nada, respondeu. Eu vejo. E naquele momento, sem levantar a voz, ela o desarmou completamente. Horas depois, já sozinho no escritório, Eduardo olhou para o tampo da mesa. No reflexo do vidro, viu o próprio rosto, cansado, humano demais. Com o punho da camisa, limpou uma mancha invisível. E pela primeira vez, deixou uma marca de dedo ali. Não apagou. Não quis apagar. O vidro perfeito agora tinha falha. E a falha parecia mais verdadeira do que toda a perfeição anterior. A chuva começou antes do amanhecer. Primeiro, um sussurro nas janelas. Depois, o tamborilar firme contra o vidro, o tipo de chuva que faz o mundo parecer menor, recolhido. Eduardo acordou com o som. Não do despertador, que ele nem ligava mais, mas do vento empurrando as cortinas do quarto. O relógio marcava 5h32. Ele se levantou, pegou a camisa jogada sobre a poltrona e, sem pensar muito, foi direto para o quarto dos meninos. As luzes ainda estavam apagadas. Um abajur azul criava um círculo de calma sobre o tapete. Os gêmeos dormiam, ou quase. João movia os dedos. Miguel, os olhos. Eduardo sentou no chão, com cuidado para não fazer barulho. Desde aquela noite em que ouvira mamá, o chão havia virado seu lugar preferido. Ali, de algum modo, ele se sentia, no mesmo nível. Pegou o livro de capa rasgada, o mesmo que Jéssica usava nas leituras, e começou a ler em voz baixa. A voz dele era grave, mas hesitante. Errava as pausas, atropelava sílabas. Mesmo assim, continuou. O sapo olhou o lago e pulou. João piscou. Miguel virou o rosto para o som. Eduardo engoliu seco. Era quase nada, mas era tudo. Às 7, Jéssica apareceu na porta. Cabelos ainda úmidos, uniforme simples, o olhar calmo de sempre. Ela parou por um segundo, observando aquela cena improvável. O patrão, bilionário, de terno amassado, lendo uma história infantil sentado no chão. Posso entrar? Ela perguntou com um sorriso leve. Eduardo assentiu. Ela deixou um caderno aberto no parapeito da janela. As folhas preenchidas com anotações miúdas, pequenos progressos, sons, gestos, respirações. Ao lado, uma caneta azul. Pode escrever o que notar, disse ela. Às vezes, as coisas pequenas se perdem. Eduardo olhou para o caderno, para a caneta, depois para ela.
Demorou alguns segundos antes de pegar o objeto. E escreveu, devagar. Miguel virou para o sino. João piscou no ritmo do móbile. 2 frases curtas. Mas ele se sentiu como quem acabava de assinar um tratado. No fim da tarde, o tempo fechou de vez. O céu, cinza chumbo. O ar, denso, pesado. A mansão parecia menor, mais silenciosa, como se encolhesse diante da tempestade que vinha chegando. Teresa, a enfermeira, trouxe cobertores. Jéssica acendeu uma luminária. Eduardo permaneceu lá, sentado entre os berços, observando a respiração dos meninos, o som da chuva crescendo do lado de fora. Era estranho. Ele, acostumado a prever números, crises e investimentos, agora se via assistindo o tempo, sem controle, sem estratégia, só presença. Um trovão fez a vidraça vibrar. João se mexeu, assustado. Miguel soltou um gemido. Eduardo se inclinou, tocando de leve o ombro do filho. Tá tudo bem, filho. O papai tá aqui. A palavra papai saiu rouca. Ele quase não lembrava como era pronunciá-la. Jéssica o olhou, e por um segundo, algo brilhou nos olhos dela. Não surpresa, mas reconhecimento. Era madrugada quando o momento chegou. O mundo lá fora era pura água. Dentro, apenas o som de respirações e o estalar das goteiras nos beirais. Miguel acordou primeiro. Seus olhos abriram de repente, procurando algo. O corpo, trêmulo. E então, o som. J. Um sopro. Um meio som. Mas Eduardo ouviu. Você ouviu isso? Sussurrou, virando para Jéssica. Ela assentiu devagar, o olhar fixo na criança. Miguel moveu os lábios de novo. Dessa vez, o som saiu um pouco mais claro. J. O coração de Eduardo acelerou. Não era reflexo. Não era coincidência. Ele tá tentando dizer meu nome, murmurou Jéssica, a voz trêmula. Jéssica. E antes que Eduardo pudesse responder, João, no berço ao lado, murmurou também. J. 2 sons, imperfeitos, simultâneos, iguais. Eduardo respirou fundo. Um nó se formou na garganta. É a primeira vez que eles... Não é palavra ainda, interrompeu Jéssica sem tirar os olhos deles. É confiança. É o começo de uma ponte. Eduardo se aproximou devagar, colocando a mão nas costas de Miguel. O menino não recuou. Ficou ali, quieto, o corpo pequeno sob a palma grande do pai. Um raio iluminou o quarto por um instante. E naquela claridade breve, tudo pareceu suspenso. O medo, a culpa, o tempo. Era só o som da chuva. E 2 meninos tentando dizer, eu vejo você. Na manhã seguinte, o céu ainda estava fechado. Mas havia um tipo de luz nova entrando pelas janelas. Eduardo desceu para tomar café, sem paletó, com a camisa amassada, as olheiras fundas. Na mesa, encontrou um envelope creme, com o nome de Jéssica impresso no canto. Era uma proposta. Clínica particular em outro estado. Salário triplicado. Moradia. Reconhecemos seu instinto empático raro, dizia o texto. Eduardo dobrou o papel, colocou no bolso e ficou em silêncio. Lá em cima, Jéssica embalava Miguel. Não disse nada. Mas seus olhos pareciam mais distantes. E os meninos perceberam. Naquela tarde, João ficou inquieto. Miguel choramingou mesmo alimentado. O ar da casa voltou a pesar. Eduardo observava tudo, calado. O som da chuva fina do lado de fora era o mesmo, mas dentro, o silêncio voltara a ser vazio. No corredor, ele a encontrou dobrando lençóis. As mãos dela passavam o tecido mesmo já liso, talvez para não precisar olhar para ele. Você vai embora? Perguntou. Ela demorou a responder. Ainda não sei. Por quê? Eles não são meus. Eduardo deu 2 passos e deixou um envelope sobre a cômoda. Esse é para você. Ela o abriu, devagar. O mesmo papel creme, mas agora com outro nome na capa. Dentro, uma proposta de guarda compartilhada parcial. Legal, limpa, sem armadilhas. Um espaço formal para o que já existia de fato. No fim,
Um bilhete, de próprio punho. Você faz parte, com ou sem título. Jéssica leu em silêncio. Fechou o envelope. Olhou para ele. Preciso pensar. Eduardo assentiu. Não insistiu. À noite, a tempestade voltou com força. Relâmpagos cortavam o céu. O vento uivava pelas janelas. Os meninos estavam agitados, chorando baixo. Jéssica ficou. Não por contrato, por instinto. Pegou João no colo, deitou Miguel junto, os dois encostados no peito dela. E então aconteceu. Os meninos se mexeram, empurrando o próprio corpo para frente, tentando se erguer. Os cotovelos tremiam, as mãos buscavam apoio. Até que o som saiu. Curto, entrecortado, mas claro o bastante. Jó, Ma. Uma mistura dos dois nomes. O dela e o da primeira palavra que aprenderam a dizer. Jéssica congelou. Eduardo ao lado também. Eles, começou ele. Eu sei, respondeu ela, a voz embargada. Eles escolheram. Os olhos dela se encheram d'água, não de vaidade, de espanto, de milagre. Miguel encostou a cabeça no ombro dela. João segurou a gola do uniforme e dormiram. Eduardo ficou em pé por longos minutos, sem conseguir falar. O som da chuva enchia o quarto, o ar, o peito. Então, finalmente, ele respirou fundo e sussurrou. Obrigado. Jéssica sorriu, sem responder. De manhã, a chuva virou garoa. A cidade cheirava a terra limpa. Na cozinha, o café fervia na chaleira. Jéssica deixou o envelope assinado sobre a mesa. Eduardo entrou, descalço. Viu o papel, mas não o abriu. Olhou para ela. Obrigado, repetiu, baixo. Ela apenas respondeu. Eles pediram. Foi o suficiente. Os dois ficaram em silêncio. E o som da chuva lá fora soava diferente. Não mais como lamento, mas como respiração. O tempo passou, e a casa já não era a mesma. O som dos passos ecoava diferente. Não era mais o vazio do mármore. Era o ruído vivo das coisas fora do lugar. Brinquedos esquecidos, risadas tímidas, o arrastar de cadeiras pequenas. Eduardo acordava antes do despertador agora. Não para checar relatórios, mas para ouvir o som que mais esperava. O murmúrio dos filhos no quarto. Aquela mistura de sons que ainda não eram palavras, mas já eram presença. No corredor, a luz do amanhecer invadia pelas frestas. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. E junto dele, uma voz, a de Jéssica, cantando baixinho, quase sempre a mesma melodia. A casa respirava. E ele também. A rotina que tem música. Na brinquedoteca, os brinquedos estavam espalhados pelo chão, os livros abertos sobre o tapete. Eduardo sentava com os meninos, tentando montar um quebra-cabeça simples de madeira. Isso aqui é uma girafa? Ele perguntava, rindo, ao encaixar a peça errada. Miguel balançava a cabeça, rindo de volta. João batia palmas, fora de ritmo, mas feliz. No parapeito da janela, o caderno azul de Jéssica ficava sempre aberto, agora com duas caligrafias diferentes. A dela, firme e redonda. A dele, torta, hesitante. Mas estavam lado a lado. Em uma das páginas, lia-se. João segurou a colher sozinho. Miguel apontou para a janela e riu. Pequenas vitórias. Mas para eles, era revolução. Eduardo não falava disso para ninguém. Nem queria. Algumas coisas ele descobrira são feitas para sentir, não para mostrar. O aniversário. O jardim estava preparado de forma simples, um bolo branco sem cobertura elaborada, balões azuis e amarelos presos no portão. Não havia fotógrafos, nem convidados de colarinho. Só pessoas que tinham estado ali o tempo todo. Teresa, a enfermeira, trouxe um presente embrulhado em papel simples. Helena, irmã de Carolina, apareceu no portão meio sem jeito, segurando um vaso de flores. 2 anos sem pisar naquela casa. Mas agora, o portão estava aberto. Jéssica organizava os pratos sobre a mesa. O avental sujo de glacê. Os meninos usavam camisetas azuis idênticas, cabelos desalinhados, rostos sujos de doce. Eduardo observava de longe, cortando frutas.
Quando olhava para Jéssica, via serenidade. Nada nela era forçado. Nem o riso, nem o cuidado. Era o tipo de presença que não precisa se anunciar. Uma vizinha, curiosa, se aproximou de Helena e perguntou em tom de cochicho: "Ela é a babá?" Helena sorriu sem responder. No instante seguinte, João cambaleou 2 passos, segurando o próprio equilíbrio com dificuldade. E então aconteceu. Ele se agarrou à perna de Jéssica, olhou para cima e murmurou: "Má, má." O som foi baixo, mas foi suficiente para congelar o tempo. Miguel, ao lado, repetiu: "Má, má." Um coro imperfeito, um milagre cotidiano. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Helena levou a mão à boca. Teresa enxugou os olhos. Eduardo levantou os olhos do prato. E sem precisar dizer nada, reconheceu. Não sorriu. Não aplaudiu. Só olhou para Jéssica. E naquele olhar havia tudo o que antes ele se recusava a sentir: gratidão, admissão, presença. Era como se dissesse, sem som: "Eles veem você. Eu também." A conversa na cozinha. Mais tarde, quando todos já tinham ido, restaram só os ecos da festa. Balões murchos, restos de bolo, cheiro de açúcar no ar. Helena ajudava Jéssica a lavar a louça. Eduardo estava encostado na porta, observando. Helena falou primeiro. Carolina teria gostado dela. Jéssica parou de esfregar o prato por um segundo, sem saber se devia responder. Eduardo respirou fundo, encostando o ombro na parede. Ela trouxe a casa de volta. Disse, simples. Helena olhou para ele e assentiu. Depois passou a mão pelo caderno azul, que estava sobre a mesa. As páginas cheias de anotações, desenhos dos meninos, letras misturadas. "Vocês dois?" Ela começou, mas não terminou. Em vez disso, deixou escapar um sorriso leve. "Vocês ficaram." E essa palavra, ficar, pareceu ecoar de um jeito novo. Os dias que vieram. A partir dali, o tempo ganhou outro ritmo. Nada de pressa. Nada de protocolos. Eduardo cancelou uma viagem internacional, delegou reuniões, contratou um gestor para cuidar dos negócios. Não por culpa, mas por escolha. Ele agora trocava fraldas, desajeitado. Queimava o arroz. Lia livros infantis com voz trêmula. Mas ficava. Jéssica nunca o corrigia. Quando ele tropeçava nas histórias, ela apenas virava a página e deixava que recomeçasse. Aos poucos, os meninos aprenderam a rir do erro. E ele também. À noite, às vezes, todos se reuniam na sala, sem planos. João batia palmas fora de ritmo. Miguel arranhava o teclado de brinquedo. Jéssica cantava baixo, o mesmo acalanto de sempre. Eduardo não cantava, mas ouvia, como quem finalmente entende uma língua antiga que sempre existiu dentro dele. O balanço. 6 meses depois, o jardim ganhou um novo som. O som de cordas rangendo, de vento empurrando algo que volta. Um balanço duplo, de madeira clara, com cintos de segurança adaptados, instalado sob a sombra das hortênsias que Carolina havia plantado no primeiro ano de casada. Os meninos olharam desconfiados no começo. Jéssica os segurou pelas mãos. Eduardo os colocou nas cadeirinhas. O primeiro impulso foi tímido. Depois veio outro. E, de repente, o riso. Um riso pequeno, quebrado, mas verdadeiro. Daqueles que nascem de dentro, não para fora. Eduardo empurrava devagar, o vento bagunçando o cabelo dos filhos. "Querem tentar juntos?" Perguntou quase num sussurro. Os dois esticaram as mãos um para o outro, se tocando no meio do movimento. Jéssica se aproximou, ajoelhando atrás deles, o corpo servindo de abrigo. E ali ficaram, 3, 4, 5 respirações longas, embalados por um ritmo que não precisava de palavras. O epílogo. Mais tarde, o sol começava a cair. A luz dourada escorria pelas folhas. A casa, vista do alto, parecia menor, mas viva. Na janela do escritório, o caderno azul permanecia aberto. O vento leve folheava as páginas sozinho, até parar numa delas.
Para quando eu não puder estar, canta baixo. Lá fora, o balanço ainda se movia, mesmo vazio. As cordas faziam um chiado suave. O som de um coração que aprendeu a bater em mais de um peito. Eduardo, sentado no banco de pedra, observava. A brisa levantava os fios do cabelo, o ar cheirava a terra quente e vida nova. Ele olhou para o céu e, sem perceber, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas inteiro. A casa tinha voltado a pulsar. Não com o barulho das máquinas, nem com as vozes dos técnicos, mas com o som mais simples e poderoso de todos. Respiração, riso, presença.